Capítulo 60. Duas opções: crer ou não crer. Depois da ressurreição de Cristo, os crentes saíram como testemunha. Atos, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 32, capítulo 3, versículo 15, capítulo 4, versículo 33, capítulo 5, versículo 32. E muitos do que ouviram a palavra creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Atos, capítulo 4, versículo 4. Aquelas 5.000 pessoas exerceram o direito de escolher. Escolheram crer nas boas novas, quando tiveram a oportunidade de ouvi-las. Eles não se tornaram crentes porque alguém derrotou, pela intercessão, os principados e potestades das trevas que os dominavam. Não há dúvida de que os crentes primitivos oravam e intercediam. Atos, capítulo 4, versículo 24 e 31. Mas a oração deles era objetiva. Eles oravam por ousadia para falar a palavra do Evangelho, versículo 29. Eles oravam, mas também anunciavam a palavra de Deus com ousadia, versículo 31, entre os não crentes. Respostas ao testemunho de Cristo. Filipe entrou numa cidade de Samaria e falou publicamente às pessoas sobre Cristo. Sua mensagem evidentemente teve livre curso, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, na cidade. Eu imagino que os apóstolos e os crentes em Jerusalém estavam de joelhos, orando para que o testemunho de Filipe fosse desimpedido. Os crentes tinham sido dispersos por causa da grande perseguição e iam por toda parte anunciando a palavra. Atos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Filipe era um desses pregadores e foi para Samaria. O povo de lá creu na pregação de Filipe concernente ao reino de Deus e ao nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 8, versículo 12. Os seguidores de Cristo não ficaram só no cenáculo, lutando contra os principados, contra as potestades e dominadores das trevas que pairavam sobre Samaria ou derrubando as fortalezas de Satanás naquela cidade. Paulo liberta os cativos de Satanás em Samaria, ou seja, para libertar os cativos de Satanás em Samaria, a mensagem e o testemunho do Evangelho tiveram de chegar até eles. Os samaritanos exerceram o direito de escolher e creram. Satanás não pode impedi-los. Seu poder foi tão invalidado diante da verdade do Evangelho. Isso acontece ainda hoje. Alguns creram, outros não. Paulo foi para a Tessalônica anunciar a Cristo. Eles receberam a palavra de bom grado. E muitos deles creram. Atos capítulo 17, versículo 11. Somente a oração e intercessão em Jerusalém não teria causado esses resultados. Um crente precisa ir e apresentar o Evangelho às pessoas. Satanás, então, não podia impedi-las de escolher a Cristo ou ouvirem as boas novas. As pessoas creram, foram libertadas, o Evangelho fez sua obra. Paulo viajou para Atenas e foi impulsionado em seu espírito para testificar que Jesus era o Cristo. Atos capítulo 18, versículo 5. Mas não pôde prevalecer contra a vontade das pessoas. Lá, eles resistiram e blasfemaram contra o testemunho de Paulo, por isso ele foi embora. Versículo 6. Os cristãos não podem impor que Deus liberte aquele que escolhe não crer. Demônios, anjos e pessoas, todos têm sua liberdade de escolha. Paulo foi a uma casa testemunhar de Cristo. Ali, o principal da sinagoga creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Atos capítulo 18, versículo 8. Paulo testemunhou de Cristo em outra cidade, mas suas palavras foram rejeitadas e ele não tinha poder de impor as bênçãos de Deus contra a vontade deles. Mas como se endurecessem e não crescem, falando mal do caminho, Paulo retirou-se deles. Atos capítulo 19, versículo 9. Foi tudo o que pôde fazer. Eles escolheram rejeitar a Cristo. Nos lugares onde Paulo apresentou o Evangelho e as pessoas creram, veio salvação. Mas onde elas rejeitaram, ele se retirou. A intercessão não podia obrigar as pessoas a mudarem contra a própria vontade. Logo após ter sido rejeitado, Paulo testemunhou para outras pessoas e muitas delas creram, confessando publicamente suas obras. Atos 19 e 18. Outro versículo da Bíblia diz que alguns creram no que dizia, mas outros não creram. Atos 28, versículo 24. Foi o que Jesus disse que aconteceria. Aqueles que crerem serão salvos,
Aqueles que não crerem serão condenados. Marcos 16:16. Enquanto Paulo estava em Roma, em prisão domiciliar, antes de sua execução, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava e testificava a fé em Jesus. E alguns creram, alguns não creram. Atos capítulo 28, versículo 23 e versículo 24. Foi assim que a igreja começou. Nada mudou. Oração não deve ser a oração deve ser acompanhada de ação. Os não crentes são salvos quando os crentes levam a mensagem do evangelho ao território do inimigo, fazendo com que o maior número possível de pessoas ouçam o evangelho, persuadindo-as como Paulo fez. Atos capítulo 19, versículo 8, capítulo 28 e versículo 23, a respeito de Cristo. Capítulo 61. Oração vitoriosa. Para Deise e eu, foi necessário mais de um ano para reformularmos nossa vida de oração depois que entendemos a derrota de Satanás. Devido à nossa maneira tradicional de orar, nós nos víamos orando e pedindo bênçãos que Deus já tinha prometido e suprido. Foi difícil adaptar nossas orações ao fato da redenção. Percebemos que não precisávamos interceder para Deus cumprir suas promessas, nem para Ele nos dar bênçãos ou dons que Ele mesmo já tinha oferecido. Então, pelo que devíamos orar? Nós debatíamos no meio das tradições inconsistentes para nos habitar ou para nos adaptar aos fatos bíblicos da redenção. Intimidade com Deus. Quando nós nos apossamos da fé, lendo a palavra de Deus, tivemos que conformar nossa oração ao que tínhamos aprendido. Não precisavam mais ficar implorando e insistindo por bênçãos que já foram providenciadas. Quando mudamos nossa insistência para ações de graças, descobrimos uma profundidade muito maior na oração que nunca experimentamos antes. Descobrimos que a oração intercessora não é ficar implorando ou insistindo diante de Deus por seu favor divino. Oração e súplica é extrair vida da presença de Deus. É ter comunhão com o Pai. É harmonizar nossos planos com o dele. É meditar no que a palavra de Deus diz sobre nossas ideias e conformar nossos conceitos a ela. É sintonizar nosso espírito e nossas emoções ao Espírito Santo e à palavra de Deus. É derramar nosso coração diante dele. É harmonizar nosso amor com seu amor para testemunhar ao mundo desesperado e confuso. É adorá-lo por tudo que ele é e por tudo que tem providenciado para a humanidade. É agradecer por seus dons e por nosso chamado. É ponderar sobre sua atitude para com as pessoas. É ajustar nossa mente, pensamentos, emoções e planos a ele. É absorver fé, esperança e amor de sua pessoa, adorando a ele em comunhão. É beber de seu espírito. É uma comunhão bidirecional, derramando nossos pensamentos e sonhos diante dele e então recebendo a resposta pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. É pedir pelas necessidades dos irmãos e pelos líderes. É receber direção de Deus e sabedoria para testemunhar de Cristo a outros de forma efetiva. É muito mais do que ficar implorando pelo favor de Deus. É ter vida com Ele agora. Preparação e oração. Antes de penetrar no território de Satanás com a mensagem e o testemunho do Evangelho, nos preparamos pela oração e intercessão para que a palavra do Senhor tenha livre curso, segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. E passamos a apresentar as boas novas de maneira convincente, para que seja recebida pelas pessoas. Condicionamos nosso espírito para um ministério efetivo por meio da oração, meditação na palavra, refletindo sobre os planos de Deus e reavaliando seus objetivos, lembrando de sua vitória sobre Satanás, sentindo o poder do Espírito Santo em nossa vida, até que sentimos a confiança de que o nosso testemunho do Evangelho será o poder capaz de tirar os cativos das garras de Satanás. Compartilhamos as boas novas com fé e coragem, com esperança e amor, sabendo que estamos transmitindo a pessoa e o Espírito de Jesus entre os prisioneiros de Satanás, com a mesma unção que estava sobre o próprio Jesus. Lucas 4,18. Como Paulo, sabemos que alguns crerão e outros não crerão, mas oramos e intercedemos diante de Deus, consagrando nossos vasos a Ele. Assim não daremos escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado.
2 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Nós oramos, intercedemos, gastamos tempo meditando sobre nosso chamado, nossa posição, nosso poder, nossos direitos, nossa comissão e nas razões da nossa fé. Entramos no terreno do inimigo com pleno conhecimento de quem somos, rejeitando e resistindo a qualquer tática enganadora dele para nos difamar ou contradizer as verdades redentoras. Essa é a maneira de combatermos o bom combate da fé. Apresentando a mensagem do Evangelho de Cristo para indivíduos ou para multidões, nós lutamos contra os principados, potestades e dominadores das trevas desse mundo, e em todo lugar onde alguém crê, as fortalezas de Satanás são derrubadas. Os cativos são libertos do poder das trevas e transportados para o reino do nosso Deus. Colossenses 1,13. Essa é a missão da igreja, corporativamente, e de cada cristão, individualmente. Cristo nos dá a vitória, segundo 1 Coríntios 15:57. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, 1 João 5,4. Nós conquistamos a vitória sobre o poder e o engano de Satanás em todo lugar onde persuadimos, 2 Coríntios 5,11 e Gálatas 1,10. As pessoas ao ouvir e crer na mensagem de Cristo. Agora vamos nos concentrar nos outros conceitos de oração que ignoram a vitória de Cristo sobre Satanás. São cristãos supondo que devem lutar contra principados, potestades e dominadores das trevas dentro da igreja, entre os crentes no corpo de Cristo. Cristãos supondo que devem expulsar o espírito maligno de outros cristãos. Essa perspectiva de ministério espiritual é contrária ao Evangelho e demonstra falta de conhecimento sobre a redenção.